Então, vamos lá. Algumas doenças não articulares, eu separei aqui, eu selecionei um grupo de doenças, a gente tem várias, né, que podem acometer o sistema musculoesquelético. Provavelmente a gente não vai falar de todas, espero que a gente fale daquela que vai cair, né, gente? Então, vamos lá. Então, os chamados reumatismos não articulares, ou as doenças não articulares, não ósseas, vão se situar aqui, as paniculites, bursites, tendinites, né? Geralmente tem início agudo, a sintomatologia, em geral, surge ou se agrava com o frio, a umidade e o estado emocional, normalmente piora com o repouso, então isso aqui é uma coisa importante, né, porque às vezes a gente fala no tratamento da lesão, fala em repouso, mas dependendo da alteração, o paciente piora com repouso, então não é recomendado, e melhora com atividade física moderada. Não é também atividade física extenuante, até a possibilidade ali do moderado, né? E aí esse moderado, gente, a gente pode seguir, por exemplo, as recomendações das diretrizes brasileiras de cardiologia, que vai dizer para a gente que as atividades moderadas, elas têm, né, um certo critério de exigência cardiovascular, mas que elas podem ser feitas 3 a 5 vezes por semana, mais ou menos 150 minutos por semana, então tem uma série de critérios, ou pensar na realidade de cada paciente também. Para o concurso do SARA, não tem fisioterapia cardiovascular no edital, então por isso que a gente não está dando foco, né, para esse assunto. Bem, mas essas doenças, elas se agravam com a fadiga, tá, em geral. Então, aqui a gente tem exemplos dessas doenças encaixadas nesse grupo, né, chamado de reumatismo não articular. Então, a gente tem ombro doloroso, epicondilalgia, tem tenossinovite Dequervine, doença de Dupuytren, periartrite de quadril, dedo em gatilho, síndrome de Chester, distrofia neuroreflexa, síndrome do túnel do carpo, calcânio de Ínea, neuroma de Morto e síndrome das dores nas costas. Então, que entra, né, nesse grupo de doenças que normalmente causam dor e que não está afetando diretamente a articulação. A gente tem, então, o ombro doloroso. Como o ombro doloroso, a gente pode encaixar, né, várias alterações, e a gente vai falar aqui mais para frente, quando eu for falar em doenças do ombro, eu vou ressaltar alguns aspectos, tá? Então, nessa designação aqui, a gente pode ter uma série de transtornos, como a síndrome do impacto, a tendinite bicipital, a tendinite calcárea e outras artropatias. Quase 30% dos pacientes têm mais de 65 anos, né, quando a gente pensa nesse grupo. Pode ter o ombro doloroso, chamado simples, o hiperálgico agudo, o pseudoparalítico e o congelado. Muitas vezes esses quadros aqui vão estar relacionados com o ombro congelado, que aí eu falei para vocês, né? Vou destacar mais para frente. No exame físico, a pressão digital desencadeia dor em pontos selecionados, sendo frequente a presença do arco doloroso de Simmons, então, né, a aumento da dor à medida que vai fazendo o movimento. O tratamento na fase aguda consiste em repouso articular, anti-inflamatório não hormonal, fisioterapia e infiltração de corticoide. E na fase crônica, a atuação fisioterapêutica é fundamental para a recuperação da amplitude de movimento, da força e da propriocepção, né, para o paciente retornar para o momento anterior dele. Lembra que eu falei que em alguns casos vai ter recomendação de repouso, outros não. Então, aqui, de maneira geral, no ombro doloroso, tem-se essa recomendação do repouso articular por um determinado período de tempo, muitas vezes com tipóia, tá? E aqui só para ilustrar, né, porque são muitas estruturas que podem sofrer esse processo que gera o ombro doloroso, podendo ser desde uma disfunção de ligamento, de bursa, né, dos tendões do manguito rotador, da cabeça longa do bíceps, até síndromes um pouco mais complexas, que daí a gente vai tratar a parte daqui a pouco. A epicondilalgia é a dor no epicôndilo, então a gente tem a lateral e a medial. A lateral é mais frequente, né? Existe uma nítida relação da atividade funcional desenvolvida com a epicondilalgia, então, o que a pessoa fez ao longo da vida dela toda, né, com o que ela trabalhou.
além do exame clínico do local, né, da região, é importante também o exame radiológico cervical, sobretudo buscando processo degenerativo nas vértebras de C5, C6 e C7, que podem causar, então, essa dor referida aqui na região do epicôndilo, tá? Só para a gente lembrar, tendão lateral é a epicondilite de tenista, né, que a gente fala, e no medial, a de golfista. No lateral, pega a musculatura extensora. Não, extensora com X ou com S? Me faltou agora. E no medial, musculatura flexora, tá? Fazendo essa relação, então. Não me lembro se extensora que vai ser com X ou com S, gente. Tendo sinovite de Dequervine, então acomete os tendões aqui, né, da região do polegar. Algumas vezes em provas cai quem são esses tendões, tá? Perguntando. Então, a gente tem o abdutor longo e o extensor curto do polegar. Lembrar sempre que um longo e outro é curto, né? Eu sempre lembro assim, gente, é porque eu lembro, o abdutor curto, ele é bem pequenininho, ó, se vocês pegarem aqui nessa lateral do polegar, ele tá aqui nessa região, tá? Então, a hora que vocês fazem a abdução, vocês vão sentir ele, o músculo curto, pequenininho. Então, se o abdutor curto tá aqui, não pode ser ele que vai estar, né, no tendão da tendinossinovite Dequervine. Então, vai ser o abdutor longo. Se é o abdutor longo, o extensor é o curto, tá? Muitas vezes ocorrem sinais flogísticos, né? Lembra dos sinais flogísticos? Dor, calor, edema, rubor, né? E limitação funcional. E a sintomatologia dolorosa é desencadeada ou piora com o teste de Flickstein. Pega, né? Fecha o dedinho aqui e faz esse movimento de desvio ulnar, né? Estou fazendo desvio ulnar aqui e aí exacerbo o sintoma aqui radial, tá? Doença de Dupuytren. Então, Dupuytren é um transtorno fibroproliferativo progressivo de etiologia desconhecida que acomete as mãos, onde a gente vai tendo o espessamento desses tendões aqui, né, formando um tecido fibrocartilaginoso maior, podendo desenvolver deformidade nos dedos. Então, ocorre a retração fibrosa da face palmar, do seu lado medial, levando à incapacidade funcional, mais comum do terceiro, quarto e quinto dedo, que podem ficar em flexão permanente, né? Nos casos onde já aconteceu esse processo. Acontece mais em homens, idade avançada, então isso vai ser fator de risco. Embora não haja cura, cirurgia corretiva da deformidade, fasciectomia possibilita significativa melhora funcional desse quadro, tá? Então, o tratamento conservador a gente pode tentar, liberação miofascial, tudo, né? Mas vai depender muito desse processo fibrodegenerativo, né, gente? Porque doença degenerativa, muitas vezes quando ela começa, a gente não consegue mais frear o desenvolvimento desse processo. Periartrite do quadril. Então, aqui, gente, é um nome genérico para determinar uma doença, onde a gente vai ter normalmente a bursite no quadril, né? E a gente tem uma quantidade enorme de bursas aqui, né? Então, tem a trocantérica, a isquiática, do ilipsoso e do glúteo médio, que são as principais. E aí a gente vai ter o desenvolvimento de quadros dolorosos agudos nessas regiões, tá? Então, seria a periartrite do quadril. Dedo em gatilho é uma tenossinovite estenosante que vai acometer a porção fibrosa do flexor do dedo, bem definida, como uma condição clínica, tem etiologia pouco conhecida, tá? Mas basicamente é nessa região aqui, parece do Dupuytren, né? Mas do Dupuytren acaba acometendo toda a face também, dedo em gatilho, então o paciente ele fica, né? Esse aqui eu consigo fazer, como se fosse o gatilho de uma arma, tá? Fazendo a flexão, então, e ficando na deformação. A síndrome de Tietz é uma inflamação dessa articulação aqui da costela, né? Então, é uma costocondrite e pode ser também uma deixa eu apagar aqui porque risquei bem em cima, né? Condrotinia,
e são outros nomes dessa síndrome. Essa condição pode trazer vários transtornos, seja pela dor local de forte intensidade, que pode ser confundida com sintomas de doenças cardíacas ou pulmonares, né? Que normalmente nesse processo realmente, né, quando tem inflamação, é uma dor muito grande que o paciente tem, costela é muito inervada, né, gente? A forma aguda predomina na articulação external da costela esquerda, sobretudo terceira, quarta e quinta. Então, mais ou menos essa altura aqui na costela esquerda, e aí muitas vezes a pessoa confunde com sintoma cardíaco, né? Pode confundir. Distrofia neuroreflexa também abrange uma série de doenças, tá? Então, existe a causalgia, algodistrofia reflexa dos membros, distrofia reflexo simpática, atrofia de Sudeck e síndrome ombro-mão. Todas essas alterações, gente, estão dentro dessas chamadas distrofias neuroreflexas, onde a gente vai ter, basicamente, né, no conjunto, síndromes dolorosas que cursam com alterações vasomotoras e tróficas, então é isso que chama a atenção, né? Tem dor, tem alteração vasomotora, que normalmente gera edema, tem alteração trófica, tem alteração do sistema nervoso autônomo, que pode acometer os ossos, as articulações e as estruturas periarticulares do membro, normalmente extremamente doloroso, né? O paciente sente muita dor. Aqui, só para a gente, né, ter uma ideia melhor, algumas vezes essas lesões são decorrentes da lesão em tronco nervoso e ocorrem em etapas. Então, a gente tem primeiro a inflamação, com sinais flogísticos, né, edema, calor, rubor, dor, imobilidade restrita. Desculpa, gente. No segundo momento, a distrofia propriamente dita, com edema, dor, mobilidade prejudicada e coloração cianótica, porque daí a gente já tem, né, essa distrofia ligada a esse processo de alteração de resposta do sistema nervoso autônomo, e no final, atrofia, tá? Com pouca dor, mas importante restrição do movimento, fibrose e osteoporose. Então, no momento mais agudo, a mão fica inchada, né? Dolorosa. Algumas vezes a gente vê, né, a síndrome principalmente relacionada aqui à chamada síndrome ombro-mão como consequência, como uma complicação do acidente vascular encefálico, que tem, né, a luxação do ombro, e daí depois desenvolve essa síndrome ombro-mão, a pessoa tem dor no ombro e fica com essas alterações muito semelhantes ao que aparece aqui na região da mão, tá? Então envolve esse comprometimento do sistema nervoso autônomo. Síndrome do túnel do carpo, gente, então essa aqui acho que todo mundo conhece, né? Compressão do nervo mediano no túnel do carpo. Aqui no túnel do carpo a gente tem 9 tendões que passam nessa região, tendões aqui flexores, né? E também passa o nervo mediano. Então, o que que acontece? Muitas vezes essa passagem vai acabar, né, sendo estreitada por um processo inflamatório, por espessamento, por fibrose, e comprime o nervo mediano, né? Então, alguns fatores de risco são traumatismo, gota, diabetes e artrite reumatoide. Principal sintoma, dor associada à dormência noturna na mão. Então, muitas vezes em caso clínico no concurso aparece, né, síndrome dolorosa na mão, que acorda o paciente à noite, né, que tem dormência. Pode também ter distúrbios vasos motores com a presença de edema. No diagnóstico, utilize os testes principais de Tinel e de Fallen. Depois, se alguém lembrar aquele outro teste que a gente aprendeu esses dias, me fala para eu anotar aqui, que eu não lembro o nome. Também pode fazer eletroneuromiografia para verificar realmente, né, se é um distúrbio nervoso ou se é um distúrbio muscular. E é importante realizar o estudo também da coluna, do ombro e do punho, tá? Que normalmente são esses que a gente vê. Aqui, só para a gente lembrar, gente, outro teste é o de Durkheim. Vai que, né? Aparece, são os testes típicos que a gente tem na síndrome do túnel do carpo. Calcâneodínia, então essa aqui também é uma alteração que pode acontecer. A causa mais comum na dor no calcâneo é a fascite plantar. Embora a dor possa acontecer, né, ao longo de toda essa fáscia plantar,
muitas vezes ela se localiza na região inferior e medial do calcâneo. Nossa, só de falar doeu, né? Senti aqui. A maioria dos casos de fascite plantar decorre da pronação anormal do pé em razão de alterações biomecânicas pregressas. É mais frequente em mulheres e sua intensidade ela vai aumentar com a obesidade, né? Então, ela tem relação com a obesidade. Só para a gente lembrar que a gente discutiu também as últimas recomendações que tem sobre órteses para esse tipo de síndrome de lesão da fascite plantar, é a órtese de contato total, né? Que vai dar o maior contato possível a essa região da planta do pé. Também aqui, pessoal, acabou que não está aparecendo, né? Mas só aproveitando, a gente pode tomar outra alteração, que é o esporão calcâneo. Não necessariamente vai aparecer junto com a faceite, tá? Mas é uma alteração que pode aparecer, e aproveitar aqui que está a figura do calcâneo. Então, esse esporão, que é esse crescimento ósseo inadequado, pode acabar sendo um fator que causa aí esse processo inflamatório, e muitas vezes precisa, como tratamento, um tratamento mais, uma intervenção mais invasiva para falar assim, gente, quebrar triplipsia, né? Como é que chama mesmo? Ixi, esqueci o nome. Hoje eu tô terrível de memória, gente. Que é aquela que dá as ondas de choque para quebrar. Deixa eu ver se tem aqui no neuroma de Morton. Não, não tem. Que é o mesmo que muitas vezes faz o neuroma de Morton. É uma cirurgia que usa para quebrar também pedra no rim. Triplipsia, alguma coisa assim, tá? Depois, qualquer coisa vocês lembrarem, coloca aí para mim. Neuroma de Morton. O neuroma de Morton não é uma neoplasia, às vezes quando esse nome neuroma, né, remete a um tipo de câncer, mas é uma neuropatia degenerativa mecanicamente induzida, onde ocorre a formação anormal de uma massa interdigital de fibrose perineural, de litotripsia do rim. Isso, daí tem uma cirurgia que também é para quebrar pedra com laser para tratamento ósseo. Eu vou lembrar direitinho, eu vou achar direitinho e mando para vocês, tá? Que é o que faz, por exemplo, no esporão calcâneo. Então, os médicos usando também algumas vezes quando tem alteração óssea na tendinite do glúteo médio. Eu vou lembrar direitinho, tá? Bem, então vamos voltar aqui, gente. Neuroma de Morton, então, né, tá difícil aqui, uma neuropatia degenerativa, né, então uma alteração nervosa, onde a gente vai ter uma fibrose perineural, né, ao redor do nervo, com degeneração nervosa dolorosa, e é mais característico de acontecer entre as cabeças dos metatarsos, tá? Então, nessa região aqui que a gente está vendo no pé. O neuroma de Morton ocorre muito mais em mulheres que em homens e parece haver uma relação com o salto alto. O tratamento é conservador, compreendido as alterações de calçado, né? Então, uso de órteses e também infiltração local. Quando a resposta é insatisfatória, então muitas vezes tem que fazer a cirurgia para a remoção desse neuroma. E eu coloquei aqui também, gente, as alterações de dedos, né? Também não vai aparecer aqui, infelizmente, porque está com efeito, e quando está com efeito não está aparecendo aqui na transição do slide para gente. Deixa eu ver se eu fechar aqui, se aparece. Não, né? Aí sai da tela. Infelizmente sai da tela. Mas depois vocês podem olhar no material de vocês que tem. Então, dedo em gatilho, né? A gente até já comentou dele, tenossinovite estenosante dos flexores do dedo. Às vezes aparece com esse nome aqui, ó, tenossinovite estenosante, tá? Então, só para a gente guardar. Aí, a gente tem o dedo em Jersey, que aparece na sequência, né? Que tá aqui. Depois vocês olhem no material, por favor, onde tem a avulsão do tendão flexor profundo dos dedos, e aí vai ter a deformidade característica, e o dedo em pescoços de cisne. Então, ai, gente, acho que eu aprendi. Então, dedo em Jersey,
tá? Tá aparecendo aí a função do flexor profundo do dedo, e aí o paciente, na verdade, fica com a incapacidade de flexionar o dedo. Vamos ver se vai dar certo de novo. Ai, deu certo, gente, que chique. É só encostar bem delicadamente aqui do lado que aparece, e a gente sofrendo esse tempo todo, né? Oh, meu Deus. Lembra que tem alguns slides que não aparecia? Bem, vivendo e aprendendo, né, gente? Dedo em pescoço de cisne, então tem hiperextensão da interfalangiana proximal e a flexão, hiperextensão da interfalangiana proximal, aqui, e flexão com incapacidade de extensão da interfalangiana distal, o que se assemelha ao pescoço de cisne, né, o que seria isso. Então, hiperextensão da proximal e flexão da distal. E vai ser o contrário, gente, do que vai acontecer do dedo em botoeira. Ó que chique, gente. Onde acontece a flexão da proximal e a extensão da distal. Então, aqui tem que aprender uma e lembrar dessa relação com a outra, tá? Então, o dedo em botoeira, que é o contrário do pescoço de cisne, beleza? E aí, a gente vai ter também, gente, o dedo em martelo, que é só essa pontinha aqui dobrada, né? Que é a lesão do tendão extensor ou fratura do dorso da falange distal. Então, o tendão extensor que lesiona aqui, eu tenho essa fratura, tá? Então, essas aqui são os principais que a gente tem em relação a, a essas lesões. Bem, tá, tá aparecendo a tela inteira para vocês, gente, ou tá aparecendo o fundo do meu computador? Pois é, eu consegui fazer um negócio, mas estragou outro, né? Deixa eu só encerrar aqui um pouquinho.